Olá pessoal, espero que estejam bem. Professor Edson aqui. Nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de história, hoje iniciando ali o segundo bimestre. Lembrando que os últimos vídeos que nós vimos no canal da escola, né, foram animações, né, de forma complementar ao que eu havia falado e o conteúdo que vocês haviam visto, tá? Então sempre quando a gente conseguir dar fim a nossa apostila, então vão ser algumas aulas, né, para complementar e enriquecer as nossas fontes, né? Lembrando que nós temos vídeos, filmes, né, apostilas, livros mesmo, com diferentes olhares, né, que servem justamente para enriquecer esse nosso saber, né? A história não é uma só, a história não é única, não existe uma verdade absoluta, tá bom? Hoje então a gente inicia a Grécia Antiga, né? Um tema que geralmente muita gente gosta, né? Muitos alunos acabam gostando. Vai ter uma parte lúdica muito bacana, né? Geralmente os gamers, né? O pessoal que gosta de jogar videogame tem uma parte muito bacana relacionada à mitologia, né? O jogo mais famoso, não sei se há outros aí, né? Mas geralmente o God of War, né? Muitos adoram jogar, né? Já deram finais aí várias vezes e inclusive eu gosto muito desse jogo. A gente acaba jogando e acaba aprendendo história também, tá? Então a gente vai falar a respeito da formação na Grécia em alguns aspectos gerais. E nas próximas aulas a gente vai complementando de modo a passar para os próximos conteúdos, tá bom? Então, a respeito da localização da Grécia, né? A gente fala que é um país mediterrâneo, né? É localizado na Península Balcânica, né? Fica na Europa. A gente costuma dividir ela em duas regiões, né? A parte continental, que pertence à massa, né, continental europeia, e a parte insular, que é composta de mais de 2.000 ilhas, né? Lembrando que aspectos geográficos, né? Ela está espalhada ali pelo Mar Egeu, pelo Mediterrâneo e pelo Mar Jônico, né? Então são milhares de ilhas, né, que compõem a Grécia. A gente vai ver que diferentes civilizações também fizeram parte da construção do povo grego, né? Nós podemos destacar aí, por exemplo, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, né? Arianos e também a agregação, né, o contato com diferentes outros povos, né? A gente vai ver ali os egípcios, a gente vai ver os fenícios e os cretenses. Então, essa formação, essa origem, né, histórica dos hebreus está aliada a diversos povos que contribuíram de diferentes modos ao longo da história, tá? A gente sabe que ali na ilha de Creta, né, foi o início da civilização grega. A gente vai ver que inclusive os primeiros povos que vão habitar essa região não vão ser considerados necessariamente gregos, né? Porque a primeira escrita descoberta pelos arqueólogos, pelos historiadores, chamada de Linear A, até hoje ela não foi decifrada, né? A que foi decifrada, que faz referência à origem literal, né, do povo grego, é a chamada Linear B, tá? A chamada Linear A até hoje não houve uma decifração, não houve, né, uma aproximação do real significado. Então, os primeiros povos que habitam ali, para os historiadores, não são considerados descendentes diretos dos gregos, tá? Lembrando que a minha fala vai de encontro aqui com a matéria da apostila, tá? Ao final dos conteúdos eu vou complementando com algumas curiosidades, algumas coisas que não estão na nossa apostila, tá? Inclusive na parte ali da tarefa, alguns pontos específicos da apostila. A gestão da escola passou para nós professores que as apostilas iam demorar um pouquinho para chegar, se não tivessem chego ainda, para passar outra atividade, tá? Eu vou passar algumas questões específicas então da apostila e tem uma outra parte para complementar a atividade semanal de vocês, tá? Dando continuidade, né? A respeito de algumas curiosidades.
a respeito da Grécia, ali nós temos a famosa Guerra de Troia, que foi uma das maiores guerras da antiguidade, né? Muito retratada, a gente vai ver ali com Homero, né? A gente vai ver ali em filmes, vários filmes, né? Acho que o mais famoso, talvez o mais atual, seja o filme lá com Brad Pitt, se eu não me engano, que mostra, né, um pouquinho de ficção, mas uma base do que realmente aconteceu, né? A gente vai ver ali que a Guerra de Troia, né, inclusive a proximidade ali com a Ásia, né, a parte turca ali, né, a gente vai ver uma disputa entre diferentes povos, né, a famosa cidade de Troia, que alguns historiadores, algumas pessoas, né, têm essa teoria da conspiração, acreditam que talvez não tenha existido, né, mas os relatos, os fatos, os registros históricos demonstram que sim existiram. E o cavalo de Troia, então, que é parte dessa história, né? A gente fala, o presente de grego, né? A gente vai falar depois do cavalo de Troia, né? E da forma que conseguiram vencer um povo tão aguerrido, né? Tão forte, que utilizava uma estratégia que perdurou aí por vários anos. Nós vamos mencionar também depois, né, a parte da arquitetura, né? Geralmente das colunas, das construções gregas, né? Que tinha os três estilos, né? O estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio, né? O pessoal aí que é corintiano, gosta de futebol, né? Lembra um pouco Corinthians, né? Mas não tem uma relação próxima, né? O nome que é próximo, mas não tem qualquer relação, questão de origem, tá? Então, a questão da arquitetura, né, que foi maravilhosa. Geralmente, os gregos, né, queriam retratar o homem, né, as coisas da forma natural como ela era. E a gente vai ver que os romanos depois, né, vão seguir essa parte, né, de tentar retratar a perfeição, né? Se a gente for analisar as estátuas da Grécia Antiga, tinha uma perfeição tremenda, né? As colunas, as grandes construções, né? Eram fantásticas. E a Roma depois, né? O Império Romano vai se expandir, né? Vai mostrar toda a sua força para o mundo todo, para conquistar a própria Grécia, né? E vai tentar se espelhar na Grécia, né? Alguns historiadores, alguns estudiosos, né? Indicam que foi meio que uma cópia, né? Do que era a Grécia antes, inclusive com a própria nomenclatura dos deuses depois, né? Essa parte mitológica, né? Zeus, que era o principal deus, por exemplo, na Grécia, lá na mitologia romana vai ser colocado o nome de Júpiter, né? Faz referência ao maior planeta, né, gasoso do nosso sistema solar. A gente vai ter, por exemplo, o deus da guerra na Grécia Antiga, que era Ares, se torna Marte na mitologia romana. Então a gente vai ter uma proximidade de muitos aspectos culturais entre Grécia e Roma. Dando continuidade, a gente vai ver também as chamadas polis. O que eram essas polis? Nada mais que as cidades-estado que a gente já viu, né? A gente viu a importância da Mesopotâmia ali, com a Pérsia, com os fenícios, né? Com a Babilônia, né? Os rios Tigre e Eufrates, né? Então a gente vai ver que toda aquela região tinha cidades-estado que tinham independência, tinha autonomia, né? E a Grécia não vai ser diferente, tá? Nós vamos destacar inclusive duas cidades-estado que vão ganhar um destaque tremendo nessa região da Grécia. A gente vai ver a parte de Esparta, que tinha toda uma educação militarizada, né? Voltada para o exército, para a força, né? Então as crianças desde pequenas, né? A partir dos 7 anos eram separados das suas mães e tinham um treinamento específico, né? Abandonados nas florestas para aprender a sobreviver. Inclusive as mães, né, tinham toda uma parte de educação física, né, para serem fortes, e a ideia era ter filhos saudáveis para servir no exército depois, né, os espartanos. A gente vai ver que crianças que nasciam com algum defeito, né, com alguma deficiência, eram jogadas de um penhasco, de todo um abismo, né, porque não servia. Eles precisavam, né, a civilização ali de Esparta, né, o povo de Esparta precisava de pessoas fortes para manter essa proteção e que todos fossem fortes para proteger a cidade de Esparta. Já a cidade de Atenas, a gente vai ver que a educação ela era mais voltada para a parte intelectual, né?
então aprendi a ser cidadão, tinha toda a constituição, né, do ensino da política, da oratória, por exemplo. Então era bem diferente do que acontecia lá em Esparta, né? Atenas tinha a parte mais intelectualizada, né, do desenvolvimento intelectual. Lembrando que a Grécia tem vários outros componentes muito interessantes, né, que a gente vai analisar na próxima aula. Por exemplo, né, as heranças culturais, a própria democracia, que começa em Atenas. A gente vai ver a parte dos Jogos Olímpicos, né, que seriam realizados neste ano, né, devido à pandemia que colocou a gente em isolamento social, né, motivo das nossas aulas online, vai acabar sendo efetivada, né, vai acabar acontecendo ano que vem. Então a gente vai ver alguns desses aspectos interessantes, tá? Por hoje, então, a gente fecha aqui. Vou orientar os estudos na descrição, né, do vídeo e nos vemos na próxima. Boa noite, bons estudos, até mais.